Pode sim, Jimmy. Vou gravar aqui pro Marco. Deixa eu compartilhar a minha tela. Então, tá. Assunto bem importante hoje, tá? Eu vou tentar, eu juro que eu estou tentando, eu tenho bastantes temas, às vezes um pouco teóricos demais, eu estou tentando o máximo possível não deixar ele super chato, porque eu sei que às vezes é super chato ficar assistindo o negócio, e dá sono e por aí vai. Mas tem coisas que não tem como a gente não passar. Nossa, que droga. Eu acabei sobrescrevendo a apresentação aqui, depois eu vou ver se eu consigo recuperar. Não tem problema. Por agora, para a gente poder fazer a aula. Então é o seguinte. Eu estava revendo as coisas que a gente tem que fazer para a gente poder continuar nossos temas que a gente está fazendo, tá? E eu percebi que falta uma coisa importante para a gente poder dar continuidade nas coisas que a gente está fazendo, tá? Então, para a gente poder continuar, a gente vai ainda voltar um pouco mais esse tema com mais afinco no Talk About Your Tastes and Hobbies, tá? Mas hoje a gente vai focar um pouco num tema importante, que eu já falei que ia dar uma aula específica sobre isso, então chegou o momento. Hoje eu vou dar uma aula sobre Present Continuous, tá? Antes disso, antes de a gente começar, assunto que ele vem bastante coisa incluída com ele, vamos basicamente a gente sempre faz os pequenos exercícios que a gente viu na última aula. Vou pegar meu caderno. Inclusive, enquanto vocês vão falando, deixa eu só pegar um cafezinho. Tá me dando uns muito feio, que eu não gosto de você, gente. Vocês podem ir falando aí. Estou escutando. É aonde? Não. Não estou anotando nada. Nossa. Você achou por isso que você bem esperou. E é bom? Melhor que eu. Fez longo? Eu tô ouvindo, não sei se vocês estão me ouvindo, eu tô ouvindo, vocês podem falar, se vocês lembrarem. A gente viu estações do ano. De temperatura. Certo, a gente viu basicamente vocabulário na última aula, né? Não foi só isso, né? A gente viu um vocabulário grandinho também. Vocês tiveram a chance de dar uma olhada no vocabulário? Todo mundo? E dar uma estudadinha? Pelo silêncio. Índia. Oi? Que isso, velho? Lei. Tá. Mas não tem problema, tá? Não vai ter prova hoje. Estamos perguntando por curiosidade. Tá, peraí que eu já estou voltando. Não consegui fazer isso, porque acabou terminando em cima da hora. Então tá bom. Então, a gente viu, vamos colocar ali que a gente viu o vocabulário e a gente viu algumas coisas importantes. Então, a gente viu o vocabulary, a gente viu estações do ano, a gente viu weather, na verdade, né? Weather.
que abrange tudo, na verdade, né? A gente vê um pouquinho de clima, por aí vai, né? Então, beleza. Então, vamos voltar uma coisa aqui no quadro, antes de eu começar sobre o que a gente vai falar hoje. Deixa eu só colocar aqui rapidinho, para a gente saber depois. Hoje é dia 27. Então, vocês lembram lá que eu usava meio que expressão, vamos dizer assim, que é simple present, né? Então, vamos dar um exemplo e vamos aproveitar para a gente dar uma relembrada junto, né? Antes da gente entrar no restante. Então, vamos dar um exemplo. Como que se conjuga no simple present o verbo to be? Alguém se candidata a me ajudar aqui? Verbo to be? Ninguém? Tá, mas no simple present. No simple present. Fala como você sabe. Provavelmente é o simple present. É o único que eu te ensinei. Aquele lá, you. E o quê? Esse é o sujeito. Seria I am, you are, he is, she is. Isso. Mas calma, por vez. I am, you are. You are. To be significa o quê mesmo? Seria estar. Ok. Então, I am, you are. He is. Uhum. She is. She. Uhum. It is. Isso. Próximo. We are. You are. They are. We are. We are. Isso. E they are. Então, esse aqui é o verbo to be no simple present. Lembra que eu já expliquei para vocês que o verbo to be ele tem uma forma específica, ele é uma exceção. Vamos pegar um outro verbo. Isso eu falei em uma das últimas aulas, acho que foi no anterior, na passada. Vamos pegar, por exemplo, to drink. O que significa to drink? Beber. Eu bebo. Beber. Como que se conjuga o verbo to drink? Eu bebo. No português, aula de português. I drink. Está dando aula de português. I drink. You drink. You drink. E agora? He drinks. He drinks com S, isso. She drinks. She drinks. It drinks. Drinks com S também. We drink. Por aí vai. You drink. Não sei continuar. Ok. Então, para os que não sabiam, porque eu vi que todo mundo ficou, meu Deus, e agora? Ele está pedindo simple present, eu não sei simple present. Vocês sabem simple present. Isso aqui é simple present, criaturas. Eu já falei 1000 vezes para vocês. Então, simple present, alunos, simple present. Vocês sabem isso. Ok. Então, hoje, a gente vai saber uma outra forma temporal dos verbos. Hoje a gente vai aprender o continuous, o present continuous, tá? Vocês vão escutar isso, provavelmente alguns que já estudaram, já fizeram provavelmente a Adriele, talvez eu não lembro, não sei se a Eliane teve um pouquinho de inglês na escola, não sei se isso era uma coisa que tinha no currículo ou não. Então, talvez vocês viram o present continuous. Claro, não lembro, pode não lembrar dele, né? Porque
não dá tanta ênfase como num curso que a gente faz só para inglês. Então, present continuous, vamos colocar aqui, ó. Qual é a definição dele? É um tempo verbal, né, dos que a gente está aprendendo. Vocês podem escutar ele como present progressive, mas isso é usado só para o inglês britânico, tá? Mas eu coloquei aqui para vocês, se vocês escutarem, present progressive, tá? É um tempo verbal usado para indicar ações que estão em progresso no momento. Então, vamos dar um exemplo. O Caio está escrevendo. Para eu poder falar isso, então, pensa o porquê que a gente usa tanto o verbo to be. Eu vou só colocar o exemplo, tá? E depois eu vou mostrar como é que forma cada um. Tem regras a seguir, tá? Mas, né, um exemplo. Present continuous. Um exemplo. Caio is writing. Tá? Então, o Caio está, ó, o verbo to bezão lá. Por isso que eu falo tanto desse verbo to be. Por isso que eu cobro tanto esse verbo to be. Tá? Antes de eu passar por isso, eu quero só, né, colocar um pingo no i, porque às vezes a gente acha que vocês sabem e às vezes vocês têm vergonha de perguntar e por aí vai. Deixa eu perguntar melhor. Algum de vocês não sabe identificar o sujeito em uma frase? Não tem certeza? Não tenha vergonha, não tem problema nenhum, ninguém está julgando. Vocês conseguem identificar o sujeito em uma frase? Consigo. Caio, Vitória, Gabriel, tudo bem? Eu posso explicar, não tem problema. Eu só quero saber se eu preciso passar por isso ou não. Porque é uma coisa muito básica, mas às vezes vocês não prestaram atenção na época, ou é uma coisa que não ficou cravada. Vocês querem que eu passe por isso mesmo assim ou não precisa? É okay. Bom relembrar. Bom, ok. Então vamos dar um simples exemplo. Então vamos colocar assim, ó. My parent is very tall. Um exemplo. Quem que é o sujeito nessa frase? Não. É o Caio? Não, ele tá falando da outra Quem é o frase. sujeito na frase ali? Ó? My parents. Desculpa. My parent. Quem que é o sujeito na frase? Parents. Parent. Vamos dar um exemplo que eu usei. Eu estava explicando isso hoje para os pequenos. Mas, ó, vamos dar um outro exemplo. Como que eu usei o exemplo mesmo? My cousin. Como é que eu usei? My cousin. Nossa, me deu um branco. Deixa eu pegar aqui rapidinho, porque eu gostei muito do exemplo que foi. Por causa que dá diferenciação grande. Aqui. Pronto. Achei. Já me lembrou. Então, eu vou colocar em português. Eu não posso colocar, vamos colocar em inglês. Não tem problema. Vocês já conseguem fazer isso. Então, por exemplo, deixa eu pegar algum de vocês aqui. Vamos usar assim. Caios. A gente tem que colocar assim. Esse apóstrofo S, depois eu volto nele e eu falo sobre ele, tá? Caios sister, my nephew. Vamos dar Vitória. Eu acabei de dar a resposta. Quem que é o sujeito nessa frase? Nephew. Isso. No caso aqui, a pessoa, não o nephew, tá? Não quero que vocês entendam isso, é uma coisa muito importante, Eliane. Nesse caso aqui, ó,
que eu quero que vocês entendam é identificar um sujeito. Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque vocês poderiam erroneamente colocar isso aqui, ó. Caio's sister are my nephew. Nessa frase aqui, a gente tem algumas coisas, né? Então, claro, a gente tem um sujeito, só que não é o sujeito indicativo da frase, tá? Então, a gente tem aí o sujeito que é o indicativo, que é esse cara aqui, ó. Que é, no caso dessa frase aqui, é sister. Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui eu preciso identificar qual que é como que eu vou conjugar o meu verbo, tá? Claro, nesse caso aqui, nessa especificação aqui, ó, se a gente volta aqui nessa aqui, que é um pouco mais simples, esse sujeito aqui, ele é um pouco até mais tranquilo de trabalhar. Esse aqui eu peguei um exemplo só porque esse aqui eu tenho dois sujeitos. Mas voltando para esse aqui, ó, se eu não sei quem é o sujeito, eu vou colocar, por exemplo, my parent are ou am, por exemplo, tá? Ou, por exemplo, my parent drinks, né, nesse caso, para o correto, a lot of alcohol. Não é mentira. My father, na verdade, né? My father. E aqui, essa frase aqui tá errada também. Erro meu, desculpa. My parents, porque parent não existe. Parents, tá? Mas ok, o que eu quero que a gente entenda é o seguinte, que se eu não identifico o sujeito, que nesse caso aqui é o pai, ou seja, ele, porque essa tabela aqui de sujeito, I, you, he, she, it, we, you e they, serve justamente para isso. Ela é uma tabela de sujeito, tá? Mesma coisa que a gente tem lá no português. Claro, no português é um pouco maior, porque a gente tem tu, a gente tem vós, tá? A gente tem a diferenciação de eles e elas, isso não existe no inglês. Essa diferenciação de sexo, tá? Então, o que é muito importante aqui é a gente saber sempre quem é o sujeito para a gente saber como que a gente vai fazer a nossa conjugação do verbo seguinte. Porque se eu, por exemplo, não sei quem é o sujeito, eu coloco assim, ó, por exemplo. Isso aqui gramaticalmente está errado, tá? My father drink a lot of alcohol. Mas meu pai aqui, no caso, é ele. Então tem que ter o S, por exemplo, tá? Claro que, né, eu tenho aqui, essa frase ela acaba ficando um pouquinho mais complicada, né, porque ela tem aqui o nosso pronome de possessão, né, mas não se preocupem com isso, o que eu quero que vocês entendam é identificar quem que é o sujeito sempre. E eu falo isso para identificar o sujeito, para vocês, de novo, vocês saberem que isso aqui está certo, isso aqui está errado, tá bom? Ficou claro? Alguma dúvida ainda quanto a isso? Ou tudo bem? Podemos continuar? Não. Beleza. Então, voltando para o que eu estava falando, então, só repetindo, sobre o present continuous, é um tempo verbal das coisas que estão acontecendo naquele momento, tá? Então, uma coisa importante, como as frases com present continuous referem a situações que estão acontecendo no momento que as coisas estão se falando e tudo mais, é comum que a gente veja uns advérbios bem comuns quando você está utilizando, por exemplo. Por quê? Se a gente volta aqui, ó, né, os advérbios são esses. Now, os mais comuns. Existem outros, mas os mais comuns, os mais utilizados. Now, at the moment, at present. Aqui estão as traduções deles. Agora, at the moment, no momento, e no presente, ou atualmente, at present. É isso aqui, por exemplo, at present não é tão usado assim, mas tudo bem. Vou dar exemplos. Acho que até tem os exemplos aqui. Aqui, ó. Um dos exemplos. She's talking to her mom now. Ou seja, ela está falando com a mãe dela. Lembra lá dos pronomes de possessão. Agora. Tá? O que isso aqui é importante? Porque assim, ó. Quando eu estou especificando uma frase no present continuous, gramaticalmente ela fica errada se você está escrevendo, por exemplo, para
alguma coisa, um texto, um artigo, alguma coisa científica, ou para o trabalho que possa cair para normas da BNT, por exemplo, né? Tudo isso aqui está errado, por exemplo, só colocar, igual a frase que eu estava falando. Caio is writing. Se você parar para pensar, tá, mas o que o Caio está escrevendo? Que momento que o Caio está escrevendo? Está escrevendo agora? Isso, lembra que eu falei para vocês já no passado. O inglês ele é muito literal. No inglês você tem que especificar tudo. Isso é bem normal no inglês. No inglês você tem que falar exatamente o que está fazendo. Ah, mas eu sei que é agora. Se eu, por exemplo, a gente pensa um pouco na lógica pelo português. Kai is writing. Eu sei. Ali, ó, dá para ver na câmera. Dá para ver que ele está fazendo isso agora. Mas não é o mesmo entendimento que existe no inglês. Tá bom? Para quem não sabe, até coloquei que vocês vão ter acesso aqui depois também, tá? Mas os advérbios que eu coloquei aqui, ó, são palavras que modificam o verbo, um adjetivo ou um outro advérbio. Basicamente, eles não é que eles modificam, normalmente eles incrementam, ou eles dão a importância do verbo, ou eles dão um sentido. Por isso que eu estou falando que o advérbio, nesse caso aqui do inglês, eu só às vezes não quero ir muito técnico, eu quero que vocês entendam. Porque para mim, às vezes, no passado era uma coisa que eu ficava, tá, o que é advérbio? O que é... Mas, claro que agora que a gente está entrando nos assuntos um pouco mais de gramática, eu preciso, às vezes, trazer um ponto ou outro, mas não se preocupem em gravar nomes exatos, assim, advérbios, isso aqui no português. Tá? Eu trago agora porque eu estou no outro lado de ensinar. Se a gente for trazer equivalência na língua do português, o present continuous ele é relativo ao ando, ó, andando, levando, achando, exemplos, né? Endo, comendo, ardendo, fazendo, ou indo, gerindo, caindo, sorrindo. Tá? Então, se a gente para pensar, como que a gente usa o verbo present continuous, tá? Não é muito difícil. É só a gente traz isso aqui dessa maneira para que isso forme um jeito específico assim de vocês pensarem nas coisas. Porque se a gente começa a pensar demais, pô, tem um monte de palavra para aprender, pô, esse cara é louco, tá passando um monte de coisa, eu nunca vou aprender. Essas coisinhas são técnicas para que você lembre daquilo de uma forma mais fácil, tá? Então, a forma mais simples, a forma afirmativa de utilizar o present continuous vai ser sempre dessa maneira que eu trouxe aqui, ó. Então, a gente vai ter primeiro o sujeito, o verbo to be, tá? É muito difícil não usar o present continuous. Acho que nem dá. Agora que eu paro para pensar, nem dá. Então, vai ser sempre o sujeito, o verbo to be e o verbo acrescentando ing, tá? E mais o restante da frase, que vai dar o sentido dela, né? Vamos pegar aqui um exemplo, de novo. Vou pegar um outro exemplo aqui agora. My cousin, no ing, my cousin is walking at the beach. Meu primo está andando na praia. Então, vamos olhar lá. Ó. Sujeito, no caso aqui com o pronome de possessão, mas não deixa de ser o sujeito. Então, sujeito, verbo to be, present continuous e o complemento da frase. Tá bom? Por isso que é separado dessa maneira. Tá bom? É mais para a gente criar um esqueminha na nossa cabeça de como fazer as coisas. Entendido até aqui? Tudo bem? Qual Tá que é a indo muito... última parte ali do pitch? Eu anotei assim, sujeito, verbo to be, present continuous, e a última parte que você falou? É o complemento da frase. Porque pode ser advérbio, pode ser... depende do sentido do que você está dando, né? Mas eu colocar no complemento porque depende muito da frase. Tá bom? Tá, obrigada.
Então, pergunta, eu estou indo muito rápido, sobre forma geral, eu até esqueci de fazer essa pergunta. Está indo muito rápido? Estão conseguindo absorver as coisas que a gente está vendo? Está tranquilo? Tá. Eliane, Pronome. Aqui, esse walking. como é que é? Não entendi. Quer que eu repita? O pronome, o sujeito, o verbo to be. É que aqui esqueça o pronome por causa da minha frase em específico. Nesse caso, esqueça. Sim. Mas aqui pode considerar o mais importante, né? Que vai entrar na regra em si. Sujeito, nesse caso, cousin, verbo to be, present continuous e o restante que é o complemento da tua frase. Pode ser o que você quiser. Tá bom? Tá. Beleza. O Gabriel também disse que a conexão dele tá ruim, então ele não vai conseguir, ele vai ter que ver a aula depois, mas eu tô gravando, Gabriel. Beleza. Continuando. Como que a gente faz a negação disso, tá? A negação vai ser quase a mesma coisa com a adição do not depois do verbo to be. Exemplo. She is not, ó, o not aqui, então, revendo aqui, sujeito, verbo to be, not, watching, nesse caso aqui, no caso o nosso present continuous, o verbo com ing, e o complemento, que nesse caso aqui é só o objeto. Por isso que eu falei, às vezes pode ser um local, pode ser um objeto, pode ser você pode estar explicando, você pode... E aí por aí vai. Tá? Bem simples a parte da negação. Porém, cadê aqui? Porém, só um detalhe importante, tá? Eu acho que eu coloquei só a ordem errada aqui. Eu já falo sobre isso, não tem problema. Eu já falo uma exceção que tem no norte, tá? Mas ela é bem simples, não se preocupe. Agora sobre fazer o questionamento. Uma frase na forma interrogativa, tá? Então eu vou ter lá a estrutura bem parecida também. Só que, né, como a gente tem lá o verbo to be, se vocês lembrarem qual que era a forma também de fazer a pergunta do próprio verbo to be, a gente tem também, ó, por exemplo, forma do verbo to be interrogativa. Exemplo, am I? Are you? Isso aqui não muda, tá? Na interrogativa vai continuar da mesma maneira. Vai vir antes o verbo e depois o sujeito, tá bom? Então por isso que tá lá. Verbo to be, né, no caso conjugado, sujeito, então verbo to be, sujeito, o present continuous e o nosso complemento. Tá bom? Então, por exemplo, is she watching TV? Ela está assistindo TV? De forma negativa. She's not watching TV. Ela não está vendo TV. Ou na forma afirmativa. She is watching TV. Sem o not. Tem outros exemplos. Forma afirmativa. They are studying for the test. Eles estão estudando para o teste. They are not studying for the test. Are they studying for the test? Entenderam? A estrutura aqui, não se preocupem tanto em decorar isso aqui. Isso aqui vale, alguns conseguem aprender dessa maneira e os outros aprendem mais visual, aprendem mais vendo as coisas acontecendo. Tá? É para agradar os gregos e os troianos. Tem pessoas que só olhar o exemplo já entendem. Tá? Então, eu comentei que tem
uma pequena exceção nesse aspecto aqui, tá? Então, assim, na frases afirmativas, a gente pode usar as formas contraídas, que são as formas simplificadas, aquelas formas que a gente faz assim, I'm, your, his, she's, tá? A gente pode usar, só que nas formas afirmativas. Nas negativas, a gente só não pode fazer I'm, porque não daria certo. Se você parar para pensar, não daria certo. I'm, ficaria algo como assim, não dá. Então, nesse aspecto, ele vai ficar I am not. Tá bom? Então, isso serve também lá na hora de aplicar no presente contínuos. Então, ele vai ser I am not. O restante, tudo bem. You aren't, aqui exemplo. You aren't, she isn't, he isn't. Tá bom? Por aí continua. Só lembrem sempre que eu não dá para fazer essa contração do verbo. Tá bom? Junto com a negação. Beleza. A gente tem algumas regras, tá? Eita, 2. Cadê a minha 1? Perdi um. Eu acho que eu coloquei errado. Eita. Travou. Travou. Deixa eu desligar um pouco minha câmera. Que ele sofre de fazer tudo ao mesmo tempo. Bom, essa aqui é 1. Eu não me errado. Primeira regra, a mais simples delas. Tinha mais uma. Juro. Coloquei agora. Oxi, gente. 1. Essa aqui é para ser 2. 3. Não. A gente já começa as exceções da 2. Tá faltando uma. Peraí, deixa eu só consultar aqui meu material. Vou dar só um minutinho. Tá faltando uma regra, eu acho que eu comi uma regra sem querer. Cadê minha primeira regra? Então... faltou minha primeira regra. Bom, eu copio aqui, não tem problema. Acho que eu comi a regra sem querer. Vou chamar esse aqui de 2 mesmo, porque ela é a 2. Tanto faz a ordem, tá? Deixa eu só adicionar uma aqui. Deixa eu aplicar esse slide. Eu vou colocar esse aqui de cima, a regra número 1. Então é assim. Quando o verbo termina com e só, mais importante e também importante, então e também não menos importante, e é precedido. Sabe o que é precedido, né? O que vem anterior aí. E é precedido de uma consoante, retira-se a vogal e acrescenta-se o ing. Então, assim, vamos colocar para ficar. Eu errei aqui. Tá? Vou dar 2 exemplos aqui. To dance. Dançar, né? Bem facinho. Dançar. Fica dancing. Eu vou tirar o e e vou acrescentar ing. To take, que significa pegar, tomar ou até tirar. Taking. Mais um. To make. Fazer lá. Lembra do manual? Making. Mais um. To come.
Último. To come. Chegar. Ouvir. Tanto faz. Vou colocar os dois. Coming. Tá? Então esquece isso aqui, que foi o meu. Vou tirar isso aqui, acho que não tem. Deixa eu colocar tudo isso aqui, gente. Tem um exemplo, um porém, não porém, né? Uma exceção. Não é muito comum colocar assim, pay attention, igual eu coloco nos outros. Pay attention. Não é muito comum usarmos verbos de estado. Como, por exemplo, agree, concordar, não que não seja, eu só tô colocando aqui que não é impossível usar, mas é muito comum. Editar, desculpa, precisar, ninguém precisar. O que mais? Believe. Editar. Não saber. Like. Tá? Não é muito comum. Ok. Para a regra 2. Então, vamos sempre tentar colocar eu vou na próxima semana eu trago umas perguntinhas lá do nossa atividade com o ING, tá? Para vocês irem treinando isso um pouco mais. A segunda regra, quando termina com IE, a gente vai trocar a terminação por Y e colocar e ainda colocar o ING, tá? Não são muitas palavras, mas, por exemplo, die, que é morrer. Vocês vão tirar o IE, vão colocar um Y mais o ING. Lie, que é mentir. Vocês vão tirar o IE, vão colocar o Y mais o ING. Tá bom? Agora, a regra mais chata delas, a regra 3. Essa regra é o pesadelo de todo mundo. Seguinte, quando o verbo é monossílabo ou dissílabo, eu até coloquei aqui embaixo, para os que não lembram. Monossílabos são as palavras que a gente tem só uma sílaba. Exemplos ali, cor, pá, nó, tá? Elas são pronunciadas, só tem uma emissão de som. A de sílabas, ela tem duas sílabas. Então, quando você vai separar silabicamente a palavra, ela só tem duas. Então, casa, mesa, mala, tá? Nessas duas, quando vocês tiverem esses dois exemplos, eu já vou explicar na questão do inglês, tá? Mas quando vocês tiverem esses dois, vocês vão ter esse padrão: consoante, vogal e consoante. Então ele vai ser sempre assim, consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante. Tá vendo aqui? Consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante. É assim que você acha ele no inglês, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer nesse aspecto? A gente vai ter que duplicar a última consoante e acrescentar a ING. Só que, no começo, até parece só uma questão de lembrar essa regra. Porém, contudo, todavia, o que ninguém gosta disso aqui são as exceções. Então, tá. Então, por exemplo, a palavra snow. Podia pensar. Consoante, vogal, consoante. Porém, quando a última consoante é W ou X, ela não dobra. Porque senão ficaria snowing. Então, por isso que não dá. Tá?
Quando você entende um pouco mais da lógica do inglês, isso faz de fato sentido. Fix, por exemplo, fixing ficaria se acrescentasse 2x. Nesse outro aspecto aqui, a dica que eu posso dar para lembrar dessa exceção é pensar você falando ela. Por exemplo, swimming. Além da gente acrescentar 2 M's, não há problema, porque ele fica swimming. Não há problema, que não muda o 2 L's também. T também não muda. Então é quando você pensar nessas palavras, essas letras que ela não muda, é aí que é o ponto que você sabe que você pode colocar. Quando é, por exemplo, uma que vai mudar a pronúncia dela, é aí que você não coloca. Última regra, a última exceção da regra. Se a sílaba tônica for a primeira, não se dobra a letra final. Então, a sílaba tônica, vocês se recordam, a sílaba tônica é a sílaba que mais tem ênfase na frase. Então, vamos dar o exemplo aqui. Open, open, open. Então, nesse caso aqui, por ser a sílaba tônica a primeira, happen não se duplica. Happen. Tá bom? Por mais regrante que pareça. Tudo bem até aqui? Muitas dúvidas? Não. É mais questão de lembrar as regras. Estudar É e lembrar as leitura, né? regras. Eu tentei trazer da forma mais enxugada que eu pude esse assunto para vocês. Tá? Já enxuguei bastante coisa aqui. Tem umas coisas que eu não pude fugir muito. Não tinha muito o que fazer, não tinha mais como enxugar. Tá? São só, se você para pensar, são essas duas exceções que são mais chatas. Tá? E provavelmente, muito provavelmente no começo, você vai ficar, às vezes, naquela. Eu não vou exatamente fazer pegadinhas com vocês se vocês lembram das exceções, quando diz respeito a mim. O que me importa, de fato, é que vocês lembram das regras principais, que é, por exemplo, essas regras aqui de E e E são muito importantes. São muito importantes. Tá? Eu sei que a terceira ela causa bastante confusão. Então, não é que ela não é tão importante, mas é que como eu sei que ela é mais complicada, que ela entra muito no conceito gramático da coisa, de saber escrever e tudo mais, eu acho que nesse aspecto o que me importa mais é que vocês saibam, quando vocês escrevam, de fato, essas que mudam muito o sentido da palavra. Essas restantes aqui que entram com uma regra só para você escrever certo, isso é uma coisa de, claro, você pesquisar na hora, quando você estiver em dúvida. Essa aqui entra, eu não sei se entra naquela regra, deixa eu dar uma confirmada. Quando você não tem, claro, a opção de consulta, vamos dizer que você está numa prova, né? É muito difícil cair esse tipo de coisa em uma prova de inglês, por exemplo, uma prova de concurso. Até porque essas provas, elas querem saber se você está entendendo o inglês, não se você sabe gramática. Se você for estudar letras, tá? Claro que, né? Eu sei que eu entro um pouco num paradigma de falar, de vocês poderem perguntar, tá, mas e para que você está me ensinando isso, então? Eu estou ensinando isso para vocês, porque, claro, muito provavelmente, se vocês querem escrever, se vocês entram no aspecto que vocês querem escrever certo, se vocês querem saber o inglês gramaticalmente correto, é importante eu passar isso para vocês. Só que eu sei que às vezes 10% de vocês, e olhe lá, ou 10% do que vocês lembrarem vai ser isso. Porém, a gente passa por isso para, né, vocês terem uma noção, para não chegar um dia no escuro, alguém falar para vocês ficarem, oi? Tá bom? Então, só relembrando, ó, eu tenho lá, peguei mais um verbinho aqui para dar um exemplo. To love, que é amar. Então, ó, conjugação dele na forma afirmativa. I'm loving, you are loving, he, she, it is loving, we are loving, you no plural are loving, they are loving. Tá?
Aqui eu coloquei elas abertas, mas lembrando que isso aqui pode ser da forma enxugada, da forma, eu sempre esqueço a melhor palavra de usar isso aqui, contraída, eu nunca lembro se contraída é a melhor forma, mas você pode usar a forma contraída, tá? Que aqui, por exemplo, ficaria you aren't, he, she ou it isn't, we aren't, you aren't, de novo, né, no plural, e they are, tá? Ok. Vamos falar essas palavras aqui, mas antes da gente falar, alguma dúvida até o momento? Eu sempre tenho que parar um pouco, porque às vezes eu fico falando um tempão e não deixo espaço para vocês perguntarem. Não. Não? Tudo bem? Então tá bom. Vamos passar rapidamente só por essa tabelinha, senão fica muito grande a gente passar por tudo. Vamos começar lá pela Vitória, talvez? Não sei se a Vitória está aí, né? Tá. Sim. Beleza. Pode começar lá, Vi. Afirmativo? Dizendo não. Pode ser afirmativo, daí passa pela negativa e passa pela interrogativa. Porque a gente está com tempo. I am loving. You are loving. She is loving. He is loving. She is loving. It is loving. We are loving. You are loving. They are loving. Uhum. Uma coisa bem importante, tá? Algumas vezes você pode escutar alguém falar loving. Errado, tá? O G não se fala. Então, ele sempre vai ser o ING, vocês nunca vão falar o G no fim. O G é mudo. Então, loving, tá? Writing, thinking, speaking, tá bom? Pode continuar a Vitória na forma negativa. I am not loving. You are not loving. He is not loving. She is not loving. It is not loving. We are not loving. You are not loving. They are not loving. Nossa, que difícil. I loving. Não. Are you loving? Am I loving? Am I loving? Are you loving? Is he loving? Is she loving? Is it loving? Are we loving? Are you loving? Are they loving? Uhum. Muito bem. Vamos lá para a Adriele. I am loving. You are loving. He, she, it is loving. We are loving. You are loving. They are loving. I am not loving. You are not loving. He, she, it is not loving. We are not loving. You are not loving. They are not loving. Uhum. Am I loving? Are you loving? Is he loving? She is loving. It is it loving. Is she, né, também. Is she loving? E uma coisa Are importante we loving? no M. Só um pouquinho. Uma coisa importante lá no M. Tenta sempre falar ele junto, tá? Am I loving? Tá? Fica um pouquinho estranho. Am I loving? Fazer a pausa. Tenta jogar os dois juntos. Am I loving? Am I loving? Como se fosse my. Tá? Am I loving? Am I loving? Aí, você está fazendo a pausa. Am I loving? Eu não. Am I? Esse é o errado. Am I loving? Entendeu ou não? A diferença? Entendi. Am I? Isso? Am I, isso. Porque você está fazendo uma pequena pausinha. Am I, não é? É am I. Am I I loving? Am I? Isso. Am I?
Isso Am aí. I loving? Uhum. Daí continua lá no Are are. you loving? Are you loving? Are they loving? Isso aí. Vamos lá para Eliane. Já volto para você, Caio. I am loving. You are loving. He, she, it is loving. We are loving. You are loving. They are loving. I am not loving. You are not loving. He, she, it is not loving. We are not loving. You are not loving. They are not loving. Uhum. Muito bem. Am I loving? Are Am I, you né? loving? Desculpa, Am am I loving? Isso aí. Am I Am I loving? Tá certo, né? A segunda vez que você falou, deu uma pequena pausinha que a Adriele estava fazendo também. Am I. É como se Am fosse I loving? assim, ó. Isso que eu estava tentando. Ó, é como se tivesse escrito assim, ó. Am I. É tipo assim, mas se lê assim. Am I. Am I. Tipo, tudo junto, como se isso aqui fosse uma palavra só. Am I. Am I. Am I loving? Uhum. Deixa eu Isso aí. voltar lá agora. Am I loving? Are you loving? Is he, she, it loving? Are we loving? Are you loving? Are they loving? Uhum. Muito bem. Você e a Adriele deram uma melhorada muito boa na pronúncia. Vamos pro Caio. I am loving. You are loving. He, she, it is loving. We are loving. You are loving. They are loving. Uhum. I am not loving. You are not loving. He, she, it not. He, she, it is not loving. We are not loving. You are not loving. They are not loving. Am I loving? Are you loving? Is he, she loving? Are we loving? Are you loving? Are they loving? Agora que eu estou escutando vocês todos falando loving, 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 agora que eu estou percebendo que eu devia ter colocado outros verbos para não ficar tão chato. Que é loving, 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 loving. Eu não amei muito escutar tanto loving na minha vida hoje. Então tá bom. Então, com isso, a gente conclui. Parecia enorme, mas não é. Tá? O present continuous ele é mais uma questão de saber o momento de como usar ele, tá? E lembrar das regras. Não é uma coisa assim gigantesca, tá? Mas eu trouxe só dessa maneira para mostrar para vocês a importância dele também, tá bom? Então, isso encerra para nós hoje a questão do verbo do present continuous, tá? E beleza. Então vamos lá pro nosso livro. Ficou alguma dúvida sobre present continuous? Bem tranquilo, né? Sim. Beleza. Então tá bom. Então vamos ler um pouquinho, que é sempre bom escutar como vocês estão interpretando o idioma. Então, eu achei um pouquinho mais um outro texto aqui que a gente não leu ainda. Então eu preciso de. Se todos quiserem, a gente repete um daí, mas senão eu preciso de 3 voluntários para ler. Vocês querem todo mundo ler? Eu posso falar quem vai ler o quê? Pode ser todo mundo? Pode ser todo mundo ler? Pode. Então, beleza. Então, o Caio vai ser o Peter. Pode ser a Adriele ser o Simon. Vani pode ser a Vitória. E a Eliane também faz o Peter. Depois que passar por eles. Pode ser? Vai começar já? Pode.
Eu não lembro quem é quem. Eu falo e acabei de esquecer. Tô parecendo você. Acho que o Caio é o Peter. Eu não posso ser o Simão, não. Simão. Fica mais fácil. I always. Always. Como que é? Always. Always. Então, always. 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 Isso I aí. always hear a sweet at work. Where. In most. Where a sweet at work. In most. I always wear a suit at work. Suit. Suit. I always wear a suit at work. I always wear a sweet. Always. Tá falando always. Só que é um pouquinho mais fechado. O A. Always. Isso aí. I always wear a suit at work. In most offices, men wear a suit and a tie. Tie. A tie or a jacket and Trousers. 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 Isso, agora saiu. Women also wear kid formal White. clothes. White formal clothes. A suit or Clothes. clothes. Clothes, como se fosse um V. Clothes. O TH ali. Uhum. A suit or a skirt. Skirt. Or some- Impressionante se poder ler skirt. Or sometimes trousers. 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 Vamos devagar. Trousers. Trousers. But not jeans. Isso aí. Antes da gente continuar, qual palavras aqui vocês não conhecem? Podem ir falando, eu vou traduzir. O trousers, né? Eu sabia que a primeira coisa que vocês iam perguntar era o trousers. Trousers. Trousers é uma calça formal, aquela calça tipo de trabalho. Só que, Social. como, né? Social. Só que como a gente está falando de inglês americano, ó, isso aqui que é trouser, tá? Mas, só que normalmente nos Estados Unidos não se fala trousers. Trousers só para o inglês britânico, infelizmente. Mas é importante saber, né? Tem algumas palavras que faz parte da gramática, mas é aquela coisa tipo português de Portugal, né? Que tem coisas que a gente não fala, tem coisas que a gente não usa, mas a gente até sabe o que é. Porque nos Estados Unidos, se vocês quiserem anotar, se fala pants, tá? Ou pode ser utilizado assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Trousers pode ser traduzido no inglês americano como pants ou social pants. Mas normalmente pants abrange tudo isso, tá? Calças, na verdade. Né? Calças. Vou colocar entre parênteses sociais. Social, por causa para vocês entenderem que tem o social aqui. Mas normalmente só pants é o suficiente. Tá? Daí, quando você perguntar, vamos dizer que você vai numa loja, você fala assim, I want pants. O cara vai perguntar assim, more social, more for personal use, sabe? Para
para o uso pessoal, mais social, tá bom? Outras palavras que vocês não conhecem. Não tenha vergonha de perguntar. Always. Always. Always é sempre. Always. Always, sempre. Eliane, tudo bem? Sweet. Qual? Sweet. Sweet. Não sei se a gente já aprendeu. Terno. Sweet terno. E o que é acho que é tie, né? Tá, e a gravata. Ah, Desculpa, a minha tradução ficou errada aqui. Social não, desculpa. Formal. Antes. Erro meu. Eu li e lembrei. Mais alguma? Não. não. Skirt. Sabe o que é skirt? Skate. Não. Vocês não sabem, mas vocês não perguntam, né? Pular. Skirt é saia. É o quê? Saia. Ele tem- mostrou pra gente, lembra que ele mostrou pra gente? Ah, não, eu tava confundindo com Só que é uma skate. saia mais- Como é que é só que aquela uma lá saia que mais você longa. aperta a boca? Skirt é aquelas saias um pouco mais longuinha, que ela não é tão curta. Ela normalmente, isso aqui normalmente ela é conhecida um pouco mais como uma saia social. Isso aqui já não entra como skirt. Essas pichiticas não entram, não. Isso aí Essas entra pichiticas não é como... formal, não. Não dá pra usar. Skip. Como que é aquele outro lá que é pular, quando você aparece lá para pular propaganda? Skip. É isso mesmo, eu tava confundindo com esse. Mais alguma palavra que vocês não conhecem? Eu tenho certeza que vocês não sabem. O que é wear? Holder. O que é wear? Antes disso, o que é wear? Wear. Ih, vocês não sabem essas perguntas. O que é wear? Wear é o verbo vestir. To wear, vestir. O que é clothes, Caio? Roupas. Quem que era o próximo agora? Quem que é o Simon? Eu. Pode ler. Infelizmente. Simon from Germany. Germany, isso aí. People in offices where? É where? Where? É where? 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 Quite. Ó, outra palavra que eu tenho certeza. O Caio também falou essa palavra, eu tenho certeza que vocês não sabem o que é. Where quite. Eu falo casual mesmo? Casual. Casual, daí, é um Casual. pouquinho mais americanizado. Né? Quite, Casual. se vocês, só para fazer um parênteses aí, desculpa, Adriele. Quite é bastante, é tipo muito. Tá bom? Pode continuar. Tá. Clothes. Clothes. Clothes, como se fosse um V, troca o TH por um V na nossa leitura, então ficaria clothes. Clothes in Germany. Uhum. Man and woman. Women. Então, ó, uma coisa importante na pronúncia. Man. É um pouquinho difícil isso aqui, eu sei. Mas eu sofro a mesma coisa no francês. Man, ó, man, um pouquinho mais tipo man e man, um pouquinho mais aberto. Man, é a diferença do homem, um só, e man, tá? O feminino é um pior, o feminino é um pouco mais aparente, não porque é pior, ele é um pouco mais aparente. Woman
e woman. Woman, uma mulher só. Eu tô apontando pra câmera igual um retardado e esqueci que tá desligada a câmera. Então, ó, woman, uma só, e women, muitas mulheres. Tá? Então, man. É errado falar man, mas eles ficam bem parecidos, tá? Eu prefiro. Eu já escutei pessoas falando man, que é doído. Até pra gente. Vamos ver se a gente consegue perceber a diferença. Eu gosto mas muito de usar o. Nesse caso aí, ele tá no plural ou no singular? Tá no plural. Tá no plural. A gente vai falar sobre plural ainda, tá? Acho que na próxima aula eu posso trazer plural. Quer ver? Ó? Vamos colocar aqui, ó, pra gente escutar. Man. Man. E Man. man. Vamos ver o outro. Man, que é homens. Men. Man. Ó, man. 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 Então, Man. man, Abre um man pouco no man. é um homem só. Isso. E man é mais que um. Plural dos homens. E olha a diferença que eu falei da mulher. Fica um pouco mais aparente no ombro. Woman. Woman. E ó, woman. Women. Women. Tá? Pode continuar. Men and women. Men and women. O F, ele soa ou não? Often. So, often. Often wear. Wear. Wear, na verdade. Fala jeans mesmo? Jeans mesmo. Esse a gente copiou do inglês. Na verdade é uma marca. Jeans era uma marca. Até 1950 era Wear uma marca. jeans and a shirt. Isso. Or a blouse. Blouse, como se fosse um A. Blouse. Blouse. Uhum. Or a church in the summer. T-shirt. Church. T-shirt. In the T-shirt, né? Isso, T-shirt. T-shirt in the summer. Uhum. I usually Muito bem. wear jeans and a shirt at work. I never wear a... Essa eu não me lembro. Tie. Tie. Me neither. Eu nunca uso gravata. E nunca usarei. Vamos lá para palavras que vocês não conhecem. Blouse. Blouse É é Blouse. é blusa. Basicamente, ela é aí em Curitiba a gente chama bem próximo do inglês. Deixa eu mostrar aqui com imagem. Blouse. Ela é uma blusa. Normalmente isso aqui é feminina, né? Mas vou colocar assim, ó. Men's blouse. Normalmente ela é não é isso aqui, mas é basicamente, sabe aquelas blusas que a gente usa não muito grossa, aquelas fininhas, que elas são um pouquinho mais social, elas normalmente tem uma gola V, sabe? Isso é blouse. É aquela básica, né? Isso, é bem básica. E a feminina, ela é porque abrange muita coisa feminina, mas normalmente o entendimento de blouse para feminina é essas aqui que elas são quase como uma camisa social. Mas elas entram tudo nisso aqui, ó, essas coisas aradas que a mulher gosta de usar, que às vezes tira o ombro, às vezes fica com o ombro, mas fica essa parte aqui aberta, às vezes ela é assim, que ela é um pouco mais com um tecido diferente, às vezes ela é assim, um pouco mais fechada.
Mas normalmente o conhecimento que eu conheço de blouse é isso aqui, ó. Esse conceito aqui um pouquinho mais social da coisa. Mas, né, sabe como é que é moda e roupas, ela entra bastante coisa, tá bom? Que mais? Que mais? Que mais? Vocês sabem qual é a diferença de shirt e t-shirt? Que uma é Camisa e a outra camiseta. Isso. uma de manga curta, outra de manga Quem? A t-shirt e a camiseta. Isso. E a shirt é a camisa. Não. Muito bem. A t-shirt Shirt e é a camiseta. camisa, t-shirt é camiseta. E como a Adriana tá É, falando. Normalmente para homens. Que mais? Eu acho que só. Often. O que é often? Muitas vezes. Isso, normalmente. É uma coisa que é recorrente. Deixa eu ver qual que seria a tradução que a gente acha aqui no Google Tradutor para often. Muitas vezes, ó. Frequentemente. Eu queria procurar achar essa palavra. Mais algum? Acho que não, né? Acho que aqui já ficou tranquilo. Vamos para a próxima. Acho que é a Vitória? A Vitória. É. Vai lá, Vi. I always wear a city at work. Where? Wear a city at work. Sari. Tie? Sari. Spoiler alert, tá aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. Sari. Nossa, eu li um I ali no... Tá, agora entendi. Sari at work. Uhum. This is a kind... Como que fala? Kind. Ah, tá. This is a kind of long cotton. Fala ali? Cotton dress and it's cool. So que fala ali? So It's good in hot. Como é que se pronuncia essa palavra? Como é que se pronuncia essa palavra que a gente aprendeu na última aula? É o weather, como é que fala? Não sei. Weather. Hot weather. Most women Você falou, do jeito que você falou, é o singular. Woman, singular. Women, plural. Ah, tá. Women in office. Nossa, sempre tô esquecendo essa palavra. É weird. Where a sari. Sari não é uma palavra em inglês, tá? Só para vocês saberem. Sari é uma palavra árabe. Árabe. Sari. Men usually wear. Nossa. Não, desculpa. Sari é indiano. Mas pode continuar. Desculpa. Indiano? Indiano. Depois eu falo sobre isso. Vai. Men usually wear trousers. Quase lá. Trousers. Aberto, sim. Isso. Trousers and a shirt. They sometimes wear a tie. Fala? Tie. But not a jacket. Jacket. Isso. Palavras que vocês não conhecem. Long
cotton, uma coisa assim. Isso aqui é o E eu- seguinte. Quando você está... Nesse caso, o que ela fez aqui nessa frase, tá? This is a kind. Kind, provavelmente vocês já não sabem o que é. Kind é tipo. Então, this is a kind of long cotton dress and it's cool. O que ela está dizendo aqui? Ela está especificando, ela está explicando o que é. Então, porque sari não é como eu falei, não é uma palavra em inglês, né? Sari é uma palavra indiana que eu estou vendo aqui. Então, I always wear sari at work, né? E aqui é o que ela está explicando. Quando você está fazendo uma explicação, que você está explicando o que é uma coisa, principalmente de roupa, você exemplifica. E você pode utilizar, por exemplo, nesse caso que ela fez aqui, cotton, a tradução de cotton é algodão. Tá? Então, como que fica traduzindo isso aqui? É um tipo de vestido longo de algodão e é legal. Lembra que os adjetivos entram antes do sujeito. Por isso que fica long cotton dress. Tá bom? Existe uma ordem até para os adjetivos, mas isso é assunto para lá para frente. O que mais Renan, você sabe? e ali, esse kind, né? Qual o significado dele? Tipo, só que tem um porém importante, tá? Isso aqui, a kind of, é um significado. Ó, eu vou até mostrar aqui para vocês. Kind of, tipo de. Porém, kind, olha o tanto de coisa que pode significar kind. Existe até um adjetivo, porque ele pode significar um adjetivo. Então, por exemplo, I'm kind, eu sou gentil, tá? Ou he is kind, sei lá. Mas entenda que kind, normalmente, quando ela é acompanhada de kind of, você está especificando o tipo de alguma coisa, tá? Normalmente quando você é de fora, você está falando com alguém de fora, é muito comum você ter que usar isso aqui. Você tem que explicar, para explicar, por exemplo, expressão brasileira. Às vezes você tem que meio que usar essa kind of, sabe, uma coisa assim que você tem que usar. É muito, muito difícil às vezes explicar sem usar o kind of. Mas existe também, só para exemplificar que existe o adjetivo também, tá bom? Tá. Que mais? Mais nada? Acho que as outras a gente já viu, né? Pode ir para Eliane lá, pro Peter. O último. Peter from Britain. I always wear a suit at Palavra work. difícil. Wear. Qual? Wear. Então, peraí. I always wear a suit at work. At work. In most office, at work, né? Isso. Isso? Isso. In most offices, men wear a suit and Wear. Todo mundo vai repetir comigo agora. Wear. Vou ficar tempão todo mundo. Wear. wear. Dá um Wear. minuto vocês começam. Vai lá. Man wear. Não, mentira. Man wear a suit Men wear a and a suit tie. and a tie, or a jacket and Trousers. 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 Isso? Ficou bem enrolado. O Caio também faz isso. Trousers. Vamos de ela. Trousers. Isso aí, bem assim. Woman also wear Women. Women, você falou woman. Women. Women also wears Quite. formal.
clothes and a suit or a shirt are sometimes trousers, but Calma, not jeans. calma. O que deu errado? A suit or a skirt. A suit or a skirt Or or sometimes sometimes trousers. trousers, but not jeans. Isso. Então tá. Ok. Então tá bom. Acho que por aqui a gente já leu. É importante que vocês entendam, tá? A gente faz essas leituras para vocês começarem a perder os medos de ler. Tá? Para daqui a pouco ficar um negócio normal. Agora é assim mesmo. A gente lê devagar e eu prefiro que vocês leiam devagar, mas vocês leiam certo. Tá bom? Eu tenho uma Então, dúvida. Ali, women. Como que eu sei quando é women e woman? Você já respondeu sua própria pergunta. Você falou as duas pronúncias corretas. Quando que eu sei que é women? Quando que eu sei que é woman? Pela pronúncia. Eu acho que a dificuldade existe quando é man. Porque a pronúncia é muito parecida. Então, se a gente coloca aqui, ó, até para falar os dois, ó. Vamos ver como soa. Man, men. Ó, tá vendo? É quase que idêntica. Man, men. Tá vendo? Como que você vai identificar isso? Pelo contexto da frase. Então, vamos ver aqui, ó, por exemplo, ó. Aqui, ó, onde eu comecei. Pensa nessa frase aqui. Agora é um pouquinho mais de brainstorming. Vocês sabem o que significa o brainstorming? É uma explosão. Não, é uma expressão que significa que a gente vai longe nas ideias. A gente vai imaginar. A gente vai, sabe, pegar as ideias e transformar elas. A gente vai pegar. O brainstorming claro que existem, né, os contextos do brainstorming. Nesse caso aqui, eu quero que a gente pire, eu quero que a gente imagine as coisas, tá? Então, assim, ó, pensa nessa frase aqui, ó. Eu acho que essa frase ela simplifica muito bem. Então, ó, men and women often wear jeans. Vamos colocar isso aqui no quadro, como exemplo. Men and women often wear jeans. Antes da gente continuar nessa explicação, onde tá quem é o sujeito dessa frase aqui? Eu. O medo de errar, né? É gigantesco, né? O sujeito da frase aqui é eles. Ó. É duplo que faz a ação aí. Oi? É as duas pessoas. Sim, aqui são os sujeitos nesse caso, mas não precisa a gente falar o sujeito. Você pode falar o sujeito, porque a gente quer saber qual que é o identificador. Então, se fosse, por exemplo, né, men often wear, também ia ficar. Se fosse um só, daí é ele, daí a gente ia ter que pôr o S no wear, que é o verbo. Tá? Mas continuando o que eu estava explicando aqui, ó. Se eu for, isso aqui a gente sabe que é plural. A gente viu ele agora há pouco. Mas, para mim, se eu fosse colocar essa frase no singular, eu teria que colocar assim, ó. The man and the woman often wear jeans. Singular. O que eu estou querendo dizer? Se vocês lembrarem lá da preposição do pronome de, que eu expliquei um tempo atrás, é quando eu não sei quem é a pessoa. Eu estou especificando assim que é o. Quem de fato é, eu não conheço essa pessoa, às vezes. Eu posso estar falando assim, ó, o homem, que eu estou olhando o homem ali, e a mulher. Tá? Então, por exemplo, eu vejo sempre um casal. Estou contando para a polícia que eu sempre vejo um casal.
Ó, the men and the women often wear jeans. É só isso que eu sei. Eu só sei que eles sempre estão usando jeans. Tá entendendo? Veja que nesse contexto aqui, ó, eu não usei. Por quê? Porque eu estou no plural, tá? Então, aqui, do contexto da frase como um todo, você consegue entender se você está falando no plural ou no singular. E você lembra, quando você for montar a frase, que se você for usar o singular, é melhor você especificar quem é. Por exemplo, esse aqui não podia ser só the man, podia ser that man e that woman, sabe? Tipo, aquele homem e aquela mulher. Nesse caso aqui, eu coloquei o the para ficar mais simples, né? The man, the woman, no caso. Entendeu a diferença de um para o outro, Guilherme? Sim. Beleza. Então tá bom. Então, vamos pular agora pro... Oxi, gente. Coçando a garganta. Vamos fazer o nossa atividade? Vai dar para todo mundo fazer? A Vitória consegue fazer aí também? Não, ela tá sem telefone. Tá sem. Uhum. E aquele da DB não funciona? Só se eu for pro computador. Como assim? Mas daí quem faz esse celular não dá. Você tem que ler? O celular da Vitória foi pra ficar depois. Vão ser Sabe o dois que vocês podem- grau. Sabe o que vocês podem fazer? Faz assim, ó. Eu acho que dá para vocês fazerem o seguinte. Fica o Caio com o celular e a Vitória com o celular. Quem vai ficar no computador, era importante você entrar na chamada no computador, porque daí você sabe o Alt Tab? Sim. Então, dá Alt Tab para mostrar a pergunta para todo mundo e dá Alt Tab para você responder e cada um responde a sua. Meio que todo mundo vai assistir no computador, mas aí a hora que for responder, né, só os dois não pode pegar e olhar o que tá. A Eliane tá de boa aí para participar também? Tô. Se quiser, já pode ir entrando no Play do Kahoot lá. Kahoot.it. Esse cara aqui, ó. Peraí, só um minutinho, tá? Beleza. O Caio, pior que ele. Pena que ele tem um outro computador lá, mas não daria para ele participar do computador, né? Não dá para o Caio, eu não sei agora, mas não dá para o Caio pegar e colocar aquele computador dele rapidinho ali na TV da sala? Nossa, mas eu acho que não. Muito trampo, né? Uma fiozarada. Só se eu entrar na aula pelo. Mas amigo, pode fazer primeiro, depois eu mostro a outra. Se o Caio entra no computador dele, eu acho que dá. O Caio entra no computador dele, daí ele faz o Alt Tab também. Eu tô ativando aqui, se a Eliane já quiser deixar. Peraí que eu tô. Vou desabilitar um pouquinho a minha câmera, que senão fica travando para carregar as coisas aqui. Eliane, você já tá na tela lá de colocar o PIN ou não? Já, pode falar. 434 425. 4, 5. Só um pouquinho, que tá devagar. 4, 3, 4, 4, 2, 5. Uhum. Inserir. Ok, E a vamos lá. Vitória vai participar do celular do Caio? Peraí. Eu tô tentando entrar pelo Note aqui no link da aula, mas eu não consigo. Não, mas não tem problema. Porque daí vocês podiam fazer o que eu falei. O Caio entra pelo celular dele lá,
pelo computador dele, daí ele vê a aula e consegue responder as perguntas. Daí fica o celular dele para Vitória. Conseguiu? Acho que dá certo. Quer fazer por aí? Como é o nome? Pode falar? O link da aula tá no WhatsApp, então. Tá, não. Tá. Empresta. Então, Ah, tá no WhatsApp? pra conectar o- Espera só um pouquinho. Tá bom. Não esqueça de colocar o. Oi, amor. Tudo bem? Que bonito seu cabelo aí. Oxi. A Vivi que arrumou. Ah, essa Vivi é uma puxa-saco, né? Tá louca essa vida, né? O que a gente faz com essa irmã da gente? Você viu que eu mandei uns vídeos pra você? Veja lá quando você chegar na vovó, eu e a tia Liz mandamos mais uns vídeos pra você. Lá. Mandamos uns 3 vídeos diferentes pra você lá. Você nem respondeu. Deixa eu contar, hein? É que eu tava num amigo do papai, do meu pai. Ah, É por isso entendi. Então tá bom, né? Então tá tranquilo. Se é só isso, tudo bem, né? Você tem que entrar. É kahoot.it, Vitória. É o tempo. É o tempo, né? Deus. É. Tem que ser rápido. Tem que falar pra elas aí. Tem que ser ligeiro. Senão perde. A Vivi tá demorando, só que A Vi só demora. Tá? Não vai ter desculpa hoje, hein, cara. O atual campeão não está participando e você está com o celular bom, hein? Quero ver careta. Olha aqui pra mim. Lava a mão. Só falta o Caio. Fala pro Caio que ele não precisa instalar o Teams. Fala que ele pode entrar pela versão web. Hein, Vitória? Oi? Fala pro Caio que ele não precisa instalar o Teams. Fala que ele pode entrar pela versão web. Se ele tá entrando pelo computador dele. Porque às vezes ele tá querendo instalar o. Tá bom. Ele falou que tá entrando já pelo coisa. Tá bom. Não instalou. Por que você não tirou da conta dele? Vai limpar esse logo. Olha essa mão toda suja. Tem que Beleza. Tá vendo? lavar. Isso falta ele no jogo. O Caio entrou 2 vezes. Não. É que o Caio é gay. Eu tô escutando, tá? Eu sei. Achou aí o negócio pra entrar no... Entrei. Beleza. Tá todo mundo aí? Todo mundo pronto? Posso começar? Ó,
Começando. Ué, para mim bugou. Perdi a primeira. Ô, Dino, não tá aparecendo a tua tela para mim, travou. Desativa a tua câmera, vocês estão. Faz o seguinte, a Adriele também desativa a câmera do celular por causa de uso de internet. Vou recomeçar o jogo. Ah, tá. Vamos começar de novo? Porque essa eu perdi. Primeiro, interessante. Então, claro, eu já tô em desvantagem. Começar de novo. Peraí que eu vou. Vamos lá, 416, 68, 28. Todo mundo entrou? Eu marcando aqui, desculpa. Where, Chanana, you from? Ó, vocês estão lembrados. Quanto mais rápido responder, mais ponto ganha. Vamos ver quem que ficou em primeiro. Ó, a vitória é ligeira. Isso tudo é para não precisar fazer tarefa. As 10 primeiras perguntas vão ser só sobre o verbo to be, tá? Nossa senhora! Só uma pessoa. Ó, tirando! Todo mundo foi errado. Olha. Hoje vai ser interessante esse jogo, porque eu já tô vendo que já. Tem uns que foram bem na última, hoje já estão indo mais ou menos. E ele tá com tudo hoje. É mais difícil, vamos ver se mantém. Hoje eu coloquei o mais difícil que eu queria ver vocês se pegando um pouco mais. Ó, o Caio começou a ficar nervoso, tá brabo o bicho. E tá em dúvida. Mas ó, tudo bem. O Leandro e o Caio hoje estão na briga. A Adriele e a Vitória não estão num dia muito bom.
Caio tomou a dianteira agora. Agora vai ficar difícil pegar. Respondeu. Não respondeu, mas. Tá, vai nessa mesmo. Foi assim. Ó, o Caio agora toma a frente. A Vitória tá recuperando. Agora vai ter que esperar um tropeço do Caio. Essa é a última sobre o verbo to be. Vitória agora tá on fire. Agora vai mudar um pouquinho. Sobre o assunto. Isso aqui não. Tudo bem, teve gente que presta atenção na aula. The singular, these plural. Falei sem aula, gente. Só o Caio que estava escutando. Mentira, teve mais gente que escutou. Mesmo eu dando a resposta, teve um que não acertou. Boa. Teve gente que achou que é animal. It's a animal. Minha sala está dividida. Última pergunta. Cliquei errado. Eu fui clicar no My He e cliquei no de cima ali. Aí, parabéns, cara. Só eu tô batendo palma. Tudo bem. Então vamos relembrar algumas coisas que eu vi vocês se batendo. É o quê? Falei tudo que você falou. Só porque o Marco não tá aqui, por isso que ele ganhou, senão o Marco chegaria de novo. Por que no elefante é M não há? Mas vocês viram que eu reagi bem, né?
Estou melhorando a cada vez. Tá melhorando. Então vamos por partes. This. Isso. Singular. E perto. That. Isso ou aquilo, né? Singular. E longe. These. Esses ou essas. Para coisas e animais, né? Objetos. Coisas e animais. Claro, né? Plural. E perto. Isso a gente falou lá nos pronomes. These, e também teve o 12. O 12 foi o único que vocês acertaram. Todo mundo acertou. Não sei se todo mundo combinou nessa hora. Mandaram um WhatsApp rapidão. 12. E a mesma coisa. Esses, né, ou essas. Mesma coisa de cima. Né, só que o final aqui, longe. Ok? Responde algumas perguntas de vocês isso aqui? Sim. Por que no elefante é... Ah, você vai falar agora. Né? Tá. Ei. Primeira letra consoante. Ou com som de consoante. N, primeira letra, vogal ou som de vogal. Responde sua pergunta? Ou não? Sim, senhor. Respondeu. Que mais que vocês não lembravam? Vocês querem dúvida? O verbo to be eu vi que teve bastante dúvida, mas também, né? A ideia também desses joguinhos que a gente faz, as brincadeiras que a gente faz, é também para forçar a gente a pensar mais rápido, né? A gente ter uma resposta mais rápida nas coisas, né? A própria Eliane comentou ali que está começando a ficar mais rápido, mas é para isso mesmo, para a gente ficar mais ligeiro e começar a forçar a nossa cabeça a ficar um pouco mais rápido. Acho que foi isso que eu coloquei, né? 12 eu coloquei acho que foi isso que eu coloquei. O restante foi tudo verbo to be. É isso, né? Sim. Então tá bom. Então, resumo de hoje. Importante. Próxima semana e a outra, a gente vai ter uma mini férias, a gente não vai ter aula. Tá? Aqui vai ter uma série de feriados também. Eu queria poder aproveitar um pouco com a Liz também. Vai ser um pouco melhor do que pegar e fazer férias lá na época que vocês fazem férias aí no Brasil. Porque as coisas não funcionam aqui na Europa como funcionam aí no Brasil. Questão de calendário escolar. Então, por isso, cadê? Então, nossas aulas voltam lá no dia 17 de abril, tá? Próxima aula. Por isso, eu vou estar passando entre hoje e amanhã. Acho que amanhã vai ser melhor para mim, que hoje eu estou meio quebrado, acordei muito cedo. Mas é o que eu tenho já o escrito aqui, eu só não terminei. Vou mandar para vocês um pequeno trabalho. Não vai ser grande, mas ele vai ser um trabalho que eu quero que vocês peguem um tempinho para vocês fazerem, tá? Mas podem fazer. Vocês vão ver que como tem as próximas semanas, acho que aí no Brasil também é de Páscoa, né? Aí no Brasil é a mesma coisa também, né? Sim. Então, pega essa semana, dá uma descansada, tá? Esquecer um pouco daquele Renan chato pra caramba, falando da hora. Daí na próxima semana vocês pegam o negócio para fazer, que é para entregar para a próxima aula. Tá bom?
Ok. Tudo bem. Tchau, Gui. Por hoje é isso. Tchau, meu amor. Caio, uma coisa. Você ganhou essa, então na teoria você não precisava fazer trabalho, mas como a gente vai ter essa pausa para a próxima tarefa que teria, mesmo se você não ganhar, você tem esse crédito comigo, tá bom? Tá. Eu não precisar fazer. Mas nessa, como você já tá muito... E não ganhou? Ganhou, mas ganhou crédito. É que aqui a conta é certinha, né? Tem ganho E o crédito. chicote tal. É. E se reclamar, perde. O bagulho é louco. O golpe tá aí. Aí quem quer. Então, have a good weekend, have a good week. E enjoy your holidays. Holidays é como se fosse férias. Tá? Enjoy é aproveitem. Então, Vocês também. pequenas férias. Tchau. Outra coisa, só a última coisinha. É porque lá nas férias normais escolares, a gente não para, a gente continua. Por isso, tá? Eu tô só adiantando uma férias que seria lá em junho, eu prefiro continuar, até porque aqui as coisas não param, e sem contar que, por exemplo, Vitória, Caio, que ainda estou estudando, vocês têm um pouco mais de tempo para estudar isso aqui. Eu quero que vocês pegando um pouco mais forte no inglês. Beleza? Beleza. Gente. Claudinha. Tchau, gente. Se cuida. Ali. Tchau. Tá bom, deixa aqui.